Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Vim. Vi? Vendi. Opa! E hoje temos aqui um convidado bastante especial, Renato Castro. Renato tem uma experiência bastante grande aí na área financeira, na parte de tecnologia da informação. Renato, 30 segundos para você fazer seu jabá aí para o pessoal que vai assistir a gente, por favor. Tá, joia, Wilson. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Wilson, Diogo, Pedro. Obrigado, boa tarde de estar aqui conversando com vocês. Eh, sim, sou executivo de tecnologia, hoje trabalhando em startups, mas trabalhei por 20 anos, em mercado financeiro, eh, nos diversos bancos aí, bancos de investimentos internacionais, por todo esse tempo e depois acabei mudando para o ambiente de startup e aí tendo uma experiência diferente, trazendo essa visão executiva num mundo mais empreendedor, mas sim dentro de tecnologia, e principalmente no mundo de software e gestão de projetos. Bacana. Obrigado aí pela presença. Bom, já que você falou em software, uma das coisas que a gente já falou várias vezes aqui é a frase do Diogo preferida, que é comprar do alfinete ao foguete, inclusive software, que ele já Inclusive comprou, software. inclusive software, né? Eu não sei se está mais com a parte do alfinete ou do foguete, mas isso é outra discussão. Então, o Diogo várias vezes falou que um desafio grande é porque você tem que entender de 200 coisas, você efetivamente não aprofunda em nenhuma, né? E no seu caso, com essa experiência aí no setor financeiro, você uma vez me falou, olha, mas dependendo de para onde você está olhando, tem que ser bem específica, uma compra bem específica. E é claro que eu imagino que isso tenha diferenças entre você comprar uma licença de Office 365, um software muito especializado para uma função, ou um projeto que envolve TI, né? Como é que você vê, só para a gente já esquentar aqui, essa diferença entre aquela experiência do Diogo com a experiência de compra ampla, no seu caso, para uma compra específica, levando em conta isso que eu falei? Uhum. Eu acho que dentro dessa experiência que eu tenho de esse tempo todo trabalhando com software, com desenvolvimento e com compra, né, tanto de software pronto como de serviços e inclusive de serviços de projetos customizados, projetos prontos, vamos dizer assim, turnkey, ou desenvolvimentos específicos, time material, ou inclusive contratação de pessoas para alocar dentro do time por projetos temporários. Tem uma diferença, acho que razoável, entre esse tipo de software que é comoditizado, vamos dizer, como você comentou, o Microsoft Office, ou alguma coisa mais genérica que passa por toda a companhia, que em geral, mesmo essa decisão, ela vem por tecnologia, em geral não é o Diogo ali, né, que acaba por decidir se vai comprar o Office ou vai comprar alguma outra coisa, então mesmo nesse ponto de vista, mas acho que isso é comum, né? Qualquer compra, o produto especializado, alguém vai falar e vai direcionar. Essa compra, em geral, é feita realmente, talvez não tanto por tecnologia, é mais acompanhada, mas ela não, talvez não precisa estar envolvido tanto, porque é uma coisa mais comoditizada, é encontrar o parceiro, é encontrar os fornecedores ou os representantes, que, né, por exemplo, no Brasil, quem fornece Microsoft, que tipo de serviço vem, pode ser direto à Microsoft ou podem ser parcerias, enfim, eu acho que isso é uma compra mais padronizada, menos customizada e que exige menos participação nossa como executivo de TI. Do outro aspecto, quando eu vou contratar algum software muito específico para operação, para alguma necessidade do Brasil, ou alguma necessidade do negócio, que seja local ou global, ah, eu vejo essa condução muito mais feita por tecnologia, pelos executivos de tecnologia, pelo pessoal técnico, enfim, até na seleção de potenciais fornecedores. E aí também cabe um parâmetro, cabe alguma diferenciação entre fornecedores que já são homologados, coisa que a gente já comprou em algum momento, ou às vezes até abrir um fornecedor novo por uma necessidade de estar adquirindo uma plataforma, um software, um desenvolvimento que não foi feito anteriormente. Então, nesse aspecto, eu acho que tem uma condição muito mais próxima de TI, até quase, eu diria, num momento final. Ah, Nas minhas experiências, a gente sempre assim, havia algum envolvimento de alguém de procurement, talvez em menores casos, dado as estruturas no qual a gente estava envolvido,
tinha muito envolvimento de compliance e de segurança da informação, desde o ponto de vista, às vezes, até de participar na seleção, na seleção do produto, na seleção do fornecedor em potencial também, e aí as questões de compliance envolvidas, né, desde homologar um fornecedor novo. Que mais que a gente pode ter nessa coisa? Há negociações contratuais, eventualmente, mas aí sim jurídico, compliance, para ver né, a licença, o termo, a contratação, o fórum, enfim, toda essa questão, ah, tirando do aspecto do produto em si, mas outra questão jurídica. Então, acontecia o envolvimento de várias áreas, acho que, mas isso não era algo que eu via como conduzido por procurement ou conduzido por alguém de compras, vamos dizer nesse sentido, mas sim muito mais conduzido pela gente, pela área de tecnologia, responsável por atender alguma área de negócio. Ah, legal. Pedrão, vamos imaginar que entre as 200 milhões aí de vendas que você fez, ou vendas de 200 milhões, eu não sei, não precisa abrir isso para a gente, que você tivesse lá do outro lado o Renato como potencial comprador, o que você gostaria de perguntar para ele? Imagina que você está vendendo aí para uma instituição financeira e está o Renato do outro lado. Qual o ponto que você iria? Você está vendendo uma solução muito, assim, muito própria para ele, uma coisa que é muito específica, que é uma venda complexa. O que você gostaria de perguntar para o Renato? Que você valoriza no ROI, Renato? Pedro, eu acho que a principal coisa que a gente olha ao comprar, uma assim, a sua solução atende ao que eu preciso. Se eu estiver falando assim, vamos dizer, minha experiência de mercado financeiro, em geral, quando a gente está comprando alguma coisa, eu acho que o menor dos, não é o menor de problema, mas assim, não é o budget, não é ah, o dinheiro em si, é a solução atender a necessidade de negócio. O ROI está vindo não pelo seu software, está vindo pela necessidade que o cara de negócio Pelo, tem para colocar a tua solução. Isso já foi meio que resolvido antes, né? Dificilmente, ou pelo menos eu, na minha experiência, nunca contratei muito focado, essa solução aqui vai me trazer um benefício. Não, é por conta desse benefício que eu preciso dessa solução, entendeu? É para atender aqui uma demanda regulatória, ou é para atender um produto novo que a gente está lançando. Então, isso já foi meio que resolvido antes lá, no tipo de compra mais customizada, entendeu? Acho que essa questão do ROI talvez vai passar nessa compra mais comoditizada, por exemplo. Vou comprar aqui servidores, eu vou comprar data center, eu vou comprar link, essas coisas mais. Talvez se aplica mais nessa questão. Para mim, a questão era: a tua solução resolve o meu problema? Resolve. Aí depois a gente iria entrar em outras coisas, né? O relacionamento, a confiança que você pode passar para mim, que você vai entregar aquilo, a confiança que você vai entregar, tem capacidade depois de manter aquilo, né? O suporte que você vai oferecer pós a venda, por aí, por aí. Acho que essas são você, teu expertise. Acho que banco, né? Mercado financeiro sempre vai ter aquela coisa. Eu acho que eu já comentei isso com o Wilson, né? A gente como executivo de tecnologia é pago para falar não, né? Vai mexer nisso? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Você está, no fundo ali, a gente está fazendo gestão de risco, né? Como toda empresa financeira, a gente está sempre olhando muito para o risco. Então, assim, qualquer mudança, né, de software, aquisição, ela representa um risco. Então, a tua experiência anterior com isso, você já vendeu? Já vendeu para quem? Quem que é teu cliente já? A gente nunca gosta de ser o primeiro. Dificilmente ser o primeiro, por exemplo, instituição a comprar a não ser que alguma seja uma coisa de um inovação, fornecedor. né? É. A não ser que você Mas esteja pilotando a inovação. eu acho curioso, o Renato indo de uma ponta para outra, que ele trabalhava num lugar extremamente conservador e agora ele está trabalhando em Uhum. startup. É legal, isso é uma outro papo para a gente ter aqui. Dá uma outra gravação. Exatamente, muito Eu curioso diria isso. que de vez em quando a gente tem que falar não também na startup. Mas é um não menos seguro, eu imagino, né? É um menos não, Talvez. é um não, não tão não. Não, então não. É isso aí. Ô, Diogo, como é que
que você vê, que é interessante isso, que a gente já falou várias vezes aqui da questão do ROI, né, de tudo, e o Renato, olhando para essa experiência do setor financeiro, falou, não, meu negócio é risco, eu estou aqui para baixar risco, e é isso que eu estou Uhum. na frente. Você vê isso como algo em relação ao modelo de atuação que você sempre teve, que foi mais geral, é diferente, é igual? Como é que você compara isso? É, acho que começando de trás para frente, né? Risco tem custo. Então, se você quer correr menos risco, você provavelmente vai pagar mais caro. Que é o que o Renato falou. Nós tínhamos demandas e aquele problema precisava ser resolvido, e precisava encontrar uma solução que encaixasse, resolvesse aquilo ali. Se essa solução me dá mais segurança, mas é mais cara, pô, prefiro não correr o risco e ter que entrar, né, dentro dessa linha. Agora, falando sobre a parte técnica de suprimentos, né? Eu passei por muitas áreas, vários tipos de contratação, mas existem também pessoas que são compradores técnicos, né? Que são bem especializados naquilo ali. Conheço algumas pessoas, inclusive, que se dedicaram muito mais a essas áreas, né? Então, a gente acaba tendo que aprender de tudo, né, para poder conseguir lidar. Agora, tem gente que se dedica a aprender sobre aquele fator específico, aquela categoria específica, usando o nosso termo, né, de suprimentos, procurement, suprimentos, né? Mas eu tenho um fator que talvez seja importante, que talvez eu e o Renato discordemos um pouco nisso daí. Essa, essa visão de que talvez não tenha que ter uma interação muito próxima em relação a projetos que talvez são um pouco mais comoditizados, né? Eu acho que tem vários poréns quando a gente fala sobre isso. Por quê? Quando a gente trata de escala, né, obviamente, né, pô, se é uma escala pequena, um negócio que é transacional dentro da empresa, eu consigo concordar com o seu, Renato. Tem pré-requisito, colocou na mão de quem faz o negócio rodar, aquilo vai acontecer. Agora, quando a gente trata de uma escala para a empresa, por exemplo, que é relevante, eu vou sempre pregar a interdependência, ou seja, os setores estarem participando desde o momento certo, né? Desde o começo, desde o surgimento da demanda, para que todo mundo esteja trabalhando dentro do mesmo ritmo, como você falou, né? Pô, o jurídico vai ter que entrar numa hora, o compliance vai ter que entrar lá atrás para garantir que eu tô fazendo um bid com as pessoas que estão qualificadas. Então, acho que até essa parte de compartilhar conhecimento mesmo, de, de, de tornar aquelas pessoas que estão participando do processo participantes ativos Uhum. e que vão conduzir aquilo ali com alguma propriedade, pô, pensa bem, se eu estou nominando uma pessoa para poder ser a cara da empresa, para poder falar com o fornecedor do mercado, eu quero que essa pessoa esteja minimamente preparada para conduzir aquilo ali com o mínimo, o básico de informação técnica que eu estou colocando. Então, eu acho que é importante envolver esses setores sim para tudo que é relevante. Agora, onde que está essa régua? Aí depende da escala de qual empresa, né? Não, Eu, acho que eu você. valorizo muito isso daí, inclusive pelo aprendizado, né? Eu Uhum. sou fascinado em aprender coisa nova. Então, coisa Olha por só, foguete a foguete para mim é natural. já que o Renato foi citado, tem direito à tréplica, mas eu vou sugerir que hoje o nome deveria ser Vim, Vi, Vendi e Usei. Eu estou percebendo que isso é que talvez esteja no centro da nossa discussão. Diga aí, Renato. Vamos, o Diogo trouxe um ponto que é verdade, sim, Diogo. Concordo contigo nessa questão da escala e vi isso, e a gente viveu isso em algumas iniciativas. Por exemplo, iniciativas logo que eu entrei numa nova empresa no Brasil, quando eu troquei em algum momento de emprego, em que estava fazendo toda uma abertura de um escritório novo no país para levar todos os funcionários, enfim, então isso era um projeto gigantesco que sim, estava envolvido, né, desde do real estate para alugar o local, para fazer a reforma, a toda a instalação de software, toda, né, a operação, network, links. Então, sim, nesse tamanho de escala, sempre estava envolvido todo mundo, quer dizer, grandes times desde o começo, e principalmente numa escala, né, corporativa, e aí, no caso ali, eu diria que era até global, porque a gente estava falando assim, de uma operação de um banco de investimentos no país.
mas se fosse algo mais localizado, essa é a régua. Eu acho que é um pouco tênue no sentido, talvez não seja se era financeiro ou alguma coisa assim, mas assim, era algo que era para resolver uma linha de negócio específica, ou era para resolver uma necessidade específica da operação, por exemplo, local. Então, essa em geral, diria que estava mais localizada. Claro que, e acho que concordo contigo também, a gente tinha gente, e existem essas pessoas mais capacitadas, mais qualificadas no sentido técnico, de saber de tecnologia, saber daquilo dentro do lado de procurement, de supply, que ajudavam nesse processo, que tinham esse conhecimento para conduzir, às vezes, esse tipo de negociação. E, mas ela é assim, não era algo que estava escrito numa tela, sabe assim, não, se for tal coisa tem que ser comprado assim. Se for tal produto, não precisa, pode ser decidido localmente. Acho que era muito uma governança de budget, do impacto daquilo, do escopo daquela compra que você estava fazendo. Que mais? Acho que vis-a-vis isso acho que principalmente budget e impacto, e tamanho da escala, né? Se fosse uma escala mais local, vamos dizer, do nível da operação no Brasil, acho que ela mais se resolvia internamente. Se fosse alguma coisa mais global, ah, certamente viria de fora e viria num outro nível de escala na qual a gente era muito mais, às vezes, um participante do que o decisor. Olha só, interessante. Pedrão, o que a gente está vendo aqui, né, por isso que eu até pensei em a gente ajustar o nome, é um diálogo que deveria ocorrer de uma maneira sintonizada nas empresas entre compra e uso, que é um pouco do diálogo que a gente está vendo aqui entre o Diogo e o Renato, tá? Uhum. Que dica que você tem aqui para o comprador para ele navegar nesse tipo de coisa, para ele não ficar levando chumbo dos dois lados? Se comportar como vendedor nessas Bom, camadas. bom, bom, Pô, Pedro, o vamos que que lá, é vamos lá essa, por isso cara? aqui. Define aí, cara. Que dica ruim. Se comportar como um bom vendedor nessas camadas e Ah, saber melhorou um vender pouco. para ambos os lados aí, como é que as coisas têm que acontecer, sabe? A dica principal é o exercício da empatia, que eu sempre falo aqui, tá na base aí das relações humanas e vendas principalmente, né? Não tem jeito, você tem que, já que você está no meio, né, procurar entender realmente, bem entendido a necessidade de cada parte e fazer isso acontecer, acaba ficando no papel aí do comprador, né? E para onde que você Deixa acha eu que. dar mais uma dica, Wilson. Vai, por favor, vai Essa, lá. essa dica do Pedro foi enviesada. Mas, por incrível que pareça, eu concordo com você, tá, Pedro? Eu tô falando assim, mas eu concordo, acho que é importante. Mas uma coisa que é importante pra caramba também, e é um desafio muito grande quando a gente lida com home office, né, trabalho à distância, etc., que é o tirar a bunda da cadeira, que é se aparecer ou ter contato. Quem não é visto não é lembrado. Então, você tirar a mão da Uhum. cadeira, ir lá no seu cliente interno, dentro do seu colega, do seu par, etc., e conversar sobre os desafios da empresa, né? Pensando que está todo mundo trabalhando para, né, no fim das contas, bater todas as Isso, metas, todo mundo ficar feliz. isso. Se você não for lá e não conversar, a chance dessa pessoa dar um bypass, né, Renato, Uhum, sobe uhum. muito. Se você Sim, não sim. conhece, né? Se eu não conheço, se eu não vejo valor, né? Para que eu vou acionar? Ou se eu vejo só assim, poxa, é só aquele cara que eu tenho que Aquele passar o cara contrato chato. com ele, porque ele é o cara no final da história que tem que pôr o É. nome lá. E olha como é que é Ah, importante você ter um setor organizado de suprimentos. Se você tem um setor que está pouco valorizado, subdimensionado, qual é a chance de você ter os É, outros setores da empresa dando credibilidade para esses caras? Se você não é. treina, se você não capacita, se você não tem profissionais de bom nível para Qual poder é a puxar chance de isso você daí, ter tempo de levantar a cadeira para ir lá fazer esse exercício, né? é isso aí. eu acho que e aí quando a gente vai para essa compra de tecnologia, né? Não sei se é o caso, ela cada vez mais está ficando uma compra mais sofisticada. Eu diria que para o próprio pessoal de tecnologia está ficando cada vez mais sofisticado.
Então, entender, sabe, assim, vi próximo aqui já num exemplo trabalhando aqui em Portugal, em qual dentro da área de tecnologia, tá bom? A gente tinha uma pessoa que era basicamente que fazia um pouco dessa interface com compras, com legal, com que a gente meio que direcionava tudo para ele. Ele era um cara que entendia muito também da parte de cobrança, de precificação, principalmente de cloud, que é uma coisa assim super complexa a cobrança. Então, assim, ao decidir, sabe, assim, a arquitetura da solução, a gente tinha esse especialista que era capaz de olhar para a solução e falar assim, não, mas a gente quer fazer aqui o hot, sabe, um hot swap entre duas instâncias ESD, EC2 que estão na região, sabe, nos Estados Unidos, mais na Europa, mas isso então vai consumir X de banda. Então, se você quiser que tenha 90, sabe, o tempo todo, vai custar não sei quanto. Então, assim, isso o custo depois final. Aí você fala, peraí, é até às vezes uma hora que você está só elaborando a solução técnica, que alguém te pediu, eu quero isso aqui, tem que estar disponível para, sabe? Se parar aqui, tem que estar disponível no minuto seguinte, não pode parar, certo? Então você vai desenhar a solução técnica para aquilo. Aí quando você colocava para revisar com esse cara que ia fazer essa ponte depois com compras, ele trazia essa visão, a visão do custo disso que você. Aí você fala assim, voltava para o negócio, eventualmente, então você quer isso? Então a solução está aqui, para ter essa solução custa tanto. Então, mas se eu posso então ficar 30 minutos, eu posso esperar então nessa solução 1 hora? Posso. Bom, se for em 1 hora, já cai o custo para não sei quanto. Então, assim, essa compra está ficando muito complexa, né? Muito complexa, principalmente porque o custo agora não é um custo mais assim, custa R$ 1.000, custa US$ 1.000. Não, ele custa 0,000 por X megabyte de trafegado, mais não sei quantos tokens produzidos pelo chat GPT. Tá, mas quanto vai custar o meu projeto? Então, vai custar X tokens. Nós estamos falando de um Aqui essa negócio que agora é equação, né? extremamente complexo, né? Cada vez mais. Então, ter pessoas Renato, que entendam E disso aí diminuir o risco dentro da. dessa compra, hein? Esse risco dessa compra, porque assim, eu vou decidir em qual provedor de cloud, por exemplo. Qual é o mas custo? Qual tem o melhor custo para o meu negócio? olha que Isso é coisa super complexo. interessante. O que a gente está vendo aqui, por exemplo, essa compra que você falou, eu e acho que 98% da população mundial não tem a menor ideia do quanto especificar isso, tá certo? Um negócio altamente técnico e complexo. Mas se a gente olhar o quanto que a capacidade da tecnologia de atomizar as coisas, ela tem passado o trabalho do lado de quem vende para quem compra. Passagem aérea, a gente comprava passagem aérea, pronto. Hoje você tem que calcular quantas malas você vai levar, quanto vai pesar a sua Uhum. mala, você tem que despachar a sua mala. O cálculo é todo nosso. Aí a companhia aérea fala assim: tá aqui, ó, os preços são esses, você paga o que você quiser pagar. Tá? Exato. Então, essa atomização. E quando você entra no mercado financeiro, muito mais complexo. Muito bem colocado. Bom, esse papo aqui tá bom, só que nós estamos chegando no nosso tempo. E aí, o que que a gente faz? No finalzinho, a gente faz uma rodada aqui de dicas, tá? Então, hoje aqui dentro do vi, vendi e usei, qual a dica, Renato, que você daria para o pessoal? Rapidinha dica. Um para o pessoal da área de compras, outro para o pessoal da área de vendas. Para que quem vai usar, use melhor a solução que foi colocada na sua mão. Qual a dica que você dá para os dois lados? Acho que o pessoal de compras, eu acho que isso, acho que tem a ver com a empatia que o Pedro falou, que vale, acho que vale para todo mundo, vale para quem está comprando, vale para quem está vendendo. Acho que o pessoal de compras sempre, talvez historicamente, sempre ficou talvez relegado como uma coisa, eu acho que menos importante, dependendo, sabe assim, não parecia tanto que, por que que eu preciso, eu chamo o cara de compras porque eu preciso comprar um caderno, não preciso comprar um software, entendeu? Talvez ter um papel, ou mostrar esse valor de ser mais participativo, proativo, de mostrar que pode ser um parceiro de grande auxílio para quem está contratando, porque pode trazer uma outra visão, né? Trazer essa visão
dos custos, trazer essa visão do relacionamento, trazer esse outro, né? Esse lado para a gente que é mais técnico, sabe assim, eu quero resolver um problema técnico, né? E tenho aqui um budget para resolver. E, sei lá, tenho o meu parceiro que eu já estou acostumado a comprar, mas de repente esse cara pode estar ali no mercado conhecendo outros parceiros, eventualmente, temos aqui né, um novo player no mercado que você não tem pensado, mas que resolve o teu problema. Então, assim, mas isso, ele precisa entender qual é o meu problema. Então, a gente precisa estar mais perto e não só próximo no sentido, quando tem alguma coisa, eu vou lá e procuro o cara, ou quando ele tem, ele vai lá e me procura, que eu acho que é, talvez historicamente a gente sempre, pelo menos na minha visão, sempre foi algo meio separado mesmo, assim, tá? Eu resolvo, e muito assim, eu mesmo resolvo o meu problema, porque o lado de lá só me dá mais trabalho, entendeu? Então, assim, deixa eu já levar pronto, porque ele não sabe o que eu estou comprando mesmo. Então, acho que essa evolução, né? Que eu acho que é uma evolução natural, acho que até de todas as profissões, né? A gente tem que passar a ser especialista em muitas coisas, mas também generalista para conseguir navegar bem nesse tipo de coisa que está cada vez mais fluido. Então, acho que para o pessoal de compras seria isso, né? Para o pessoal de vendas, eu acho que o pessoal de vendas naturalmente já sabe fazer isso melhor, nessa questão de se estabelecer como um parceiro, se estabelecer como um parceiro confiável, eu acho que muito menos, e eu acho que já percebo isso, né? Eu venho mudando ao longo do tempo, mas não é aquele cara que só quer te vender alguma coisa porque quer vender, entendeu? A gente entende que o objetivo do cara é vender, mas tem hora que assim, até aquele cara que fala assim, "Bota, não é isso que eu posso te vender, o que você quer não é o que eu tenho, sabe? Assim, não tentar forçar uma venda, porque, não, eu vou colocar o meu produto lá, depois que eu colocar eu vejo, sabe assim? E aí depois causou um prejuízo pelo outro lado, o cara assim, puta, eu comprei algo errado, ou ele não tinha a capacidade completa de entregar aquilo e gera um outro transtorno, isso aí fica pior para todo mundo. Então, ah, ah, de novo, uma parceria e uma transparência de te atender e não te atender quando não dá para atender. Eu acho que historicamente encontrei pessoas assim que de ter essa parceria e na qual aí o relacionamento se dura por muitos anos, né? Mesmo quando você não compra, mas em algum momento você volta a comprar, do que aquele que fica forçando uma venda. E às vezes fica assim, incomodando para tentar vender algo que não é o que você precisa e tentando falar que é o que você precisa. Acho que essa era a coisa que mais me incomodava. Boa, boa. Diogo, e para que haja um alinhamento bom aí entre compradores e utilizadores, para não falar usuário, usuário é ruim, né? Qual é a dica que você dá para ter essa coisa que, no fundo, vai facilitar para a área de vendas? Daqui a pouco o Pedrão vai falar. Como é que você vê isso, Diogo? Ó, primeiro, deixa eu concordar com o Renato. O setor de compras tem que se assumir como uma área de negócio. Isso é importantíssimo. Se você não vestir esse chapéu primeiro, ninguém vai enxergar, né? Segundo, procure os Renatos da sua empresa. Procure pessoas que valorizem esse tipo de trabalho e ajudem com o trabalho dele. Ele não tem que ter mais trabalho, tem que ter menos trabalho. O trabalho Uhum. de suprimentos tem que ser estratégico ao ponto de facilitar a vida das outras pessoas para que elas enxerguem valor nisso, né? Pô, o começo pode ser difícil, né? Tem dificuldade de comunicação, e tal, até que começa todo mundo a falar a mesma língua, mas, cara, insista nisso que construir esse tipo de relacionamento interno é tão bom para o seu relacionamento com a empresa quanto para o mercado, no fim das contas. Bacana. E você, Pedrão, qual é a dica final aí para quem está nos assistindo para saber navegar bem no meio dessa coisa complexa? Eu costumo falar sempre aqui, baixa essa bola, vendedor, né? Entenda onde é que você se encaixa, especialmente quando você está vendendo para uma organização que já aprendeu a comprar de uma maneira estruturada, né? Onde o ROI já está pronto e você é escopo, né? O que você tem que fazer é demonstrar atendimento a escopo, saiba onde é que você está, saiba onde é que você se encaixa no mapa de sistemas da companhia, em que ponto você tá se integrando com outros e qual é o escopo que você tem para cumprir. Não tem muito errado, sabe? Vai por aí, demonstra suas fortalezas e sai da reta quando você perceber que aquela solução não é para você. Como você está vendo aí, ó, o Renato dizendo, só
Forçar a barra só vai servir para irritar e para destruir relacionamento, né? Então, muito mais negócio dizer os nãos na hora certa, com qualidade, né? Do que forçar essa barra aí. O jogo é de longo prazo. Oh, bacana demais. E antes de dizer o tchau, eu sempre gosto dos exemplos que é casa de ferreiro, espeto de aço inox, né? Vendedor, a gente fala aqui que a grande capacidade é da adaptação. O Pedrão começou falando de ROI e terminou falando na pinta de escopo. Muito bom, Pedrão. Bom demais. Um abraço, até a próxima. Tudo de bom para Um vocês. abraço, obrigado, pessoal. É,